Uma outra parente, que aliás tenho com ela uma grande gratidão, porque foi minha companheira de viagem a Uberaba nos primeiros tempos, aqueles nos quais eu não tinha ainda tanta intimidade com o Chico, como eu vim a ter depois que me casei com a Eliana e o irmão dela, Vivaldo, morava com o Chico, e passei a me hospedar na casa do Chico em 1984. Então, entre 81 e 84, eu ia muito com minha prima de minha mãe, filha da tia Adélia e irmã do William. Ela se chamava Wanda de Figueiredo Noronha. Era uma pessoa extraordinária na fé. Aliás, o Chico dava a tia Wanda, eu me referia a ela como tia Wanda, como exemplo de fé, exemplo de superação. E realmente ela passou por doenças do corpo físico terríveis, terríveis. Tudo que você puder imaginar de problemas de saúde, ela enfrentou. O pior deles foi o seguinte: ela gostava muito de carne de porco e consumiu a carne de porco um pouco crua. E um bicho que é muito comum na carne de porco, cujo nome científico é cisticercose, e que infecta as pessoas que comem a carne de porco crua, pegou nela. Normalmente, a literatura científica diz que ele se situa num dos órgãos apenas e afeta um dos órgãos do corpo físico. Mas no caso dela foi mais grave, porque eles se situaram na corrente sanguínea. Ora, a corrente sanguínea, ela vai irrigar todo o corpo, não é? Então eles migravam por todo o corpo, desde o cérebro, no pulmão, no estômago, no intestino, na pele, e os bichos vivos saíam dela. Eles saíam das artérias, das veias, e aquilo fazia um altinho, não é? Na pele dela, ela coçava e tudo, e o bicho andava dentro dela, era uma coisa terrível. E aí ela tinha ataques, quando eles passeavam pelo cérebro, naturalmente ela tinha convulsões, ataques, e o Chico então, recebendo a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, ligou para minha tia-avó, que residia em São Paulo, quem me apresentou o Chico, inclusive, há 52 anos atrás, 51 anos atrás, a Nair Machado Pascoal, e falou com ela: Nair, a tia Wanda morava em Belo Horizonte, Dr. Bezerra pede que você hospede Wanda aí na sua casa em São Paulo, porque determinado médico, indicado pelo Dr. Bezerra, é quem vai tratá-la, e ele reside aí em São Paulo. Era o Dr. Dante, agora me foge o sobrenome dele. E era o médico, inclusive, da tia Nair. Olha, não existe coincidência, o Chico sabia de tudo, né? Nessa época, esse Dr. Dante era o médico da família da tia Nair. Então, a tia Nair trouxe a sobrinha dela, a Wanda, para a casa dela de São Paulo. Então, ela passou vários meses hospedada com ela. E o Chico, sexta-feira à noite, depois que a reunião terminava em Uberaba, ligava o telefone para a tia Nair para passar a receita homeopática que o Dr. Bezerra escrevia para o Dr. Dante utilizar na Wanda. E em determinado momento, o Dr. Bezerra, ele estuda o bicho no mundo espiritual e dá a receita para matar o bicho dentro dela. Não é? Mas para isso tinha que pegar o bicho macho e, através do líquido que ele tinha, ele mandou que o Dr. Dante em São Paulo fizesse o medicamento. E de fato esse medicamento deu certo, porque a tia Wanda, tomando esse medicamento, todos aqueles bichos que andavam livremente por ela ficaram numa crisálida, morreram e ficaram numa crisálida, se fecharam, não é?
E aí então ela passou então por uma série de pequenas cirurgias muito dolorosas para retirar esses bichos. E o mais interessante, quer dizer, interessante em termos, né? Menos para ela, mas para a ciência, nenhuma anestesia pegava. No meio das cirurgias, todas as cirurgias, ela acordava sentindo as dores, até que ficasse livre desse problema. Numa das vezes, ela se lembra de desencarnar, literalmente, de tanta dor na mesa de cirurgia, e ajoelhada, o Chico confirmou essa visão dela, vê o espírito de Clarencio, que teria vindo buscá-la, não é? E ela pedir, pelo amor de Deus, a Clarencio, que não a levasse para o mundo espiritual, porque ela ainda tinha 2 filhos para criar, que se fosse da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela aceitava ficar na terra com todas as dores, mas que acabasse de criar o casal de filhos. Por isso que o Chico dava exemplo perante outras pessoas, que ela é um exemplo de fé, porque esta oração dela foi atendida pela espiritualidade maior, e ela viveu, isso ocorreu na década de 60, e ela vai viver até 1986, quando ela desencarna. E aí, no desencarne dela, eu inclusive estava lá em Uberaba, quando recebi a notícia que ela tinha desencarnado, retornei às pressas a Belo Horizonte, e depois o Chico vai nos contar o passado, não é? No passado, ela era uma esposa muito ciumenta. Ela era também francesa, mas o marido era norte-americano. E os dois se conheceram numa visita, que ele era fazendeiro, esse fazendeiro veio visitar a França, e se conheceram nos salões de Paris e tal, se enamoraram, casaram-se, e ele a levou para a América do Norte, onde ele tinha fazendas de cultivo agrícola. E naquela época os Estados Unidos ainda tinha a escravatura, ainda tinha os negros. E ela ficava vigiando, só permitia a presença de escravos negros na fazenda, não permitia a presença das mulheres escravas, e perseguia as mulheres escravas por ciúme do marido. E às vezes, segundo Chico, ela simplesmente cismava com alguma daquelas negras e mandava que o capataz as prendessem no tronco, dava-lhes uma surra de chicote, não é? Até que elas ficassem todas marcadas, não é? E depois ainda as aprisionava, jogando em cima delas as moscas varejeiras. E as moscas varejeiras, como vocês sabem, elas procuram a carne para pôr os seus ovos. E essas negras morreram assim, com esses bichos vivos comendo-lhes as carnes. Lei de causa e efeito, ação e reação, funcionando no resgate das nossas mazelas. Então é por isso que nós temos que ter esse olhar que a doutrina espírita nos dá, que é a chave da reencarnação. Nós temos dores, sim, nós temos dores. Nós sofremos, sim, nós sofremos. Todo tipo de provação, todo tipo de dor, nós podemos catalogar em nossas cidades, em nossas comunidades, em nossas famílias, mas todas elas, sem sombra de dúvida, têm a sua origem no passado culposo ou doloso de nossas existências pretéritas. Com Chico Xavier, a gente tinha noção dessas coisas, porque ele tinha a caridade de nos explicar, muitas vezes quando estávamos no maior sofrimento, não é? Tendo em vista alguma questão familiar. E isso modifica o foco da nossa vida.